Então, dando continuidade à nossa aula sobre vetores, hoje vamos discutir um pouco a necessidade dos vetores, né? Na verdade, a aula passada foi mais uma revisão sobre trigonometria e as medidas de ângulos e assim por diante, né? Hoje a gente vai tentar entender o que são vetores e por que eles são necessários, né? Eu vou dar um exemplo bem simples. Por que tem coisas que precisam ser identificadas como vetores, né? E o que são vetores? O que a gente está acostumado com as medidas físicas, né? Que são, em geral, a gente pensa nelas como números, né? Então, tem coisas que são perfeitamente identificadas por um só número. Por exemplo, qual a temperatura hoje aqui? 8 graus. Essa informação é completa, a pessoa não precisa explicar mais. 8 graus o que? Para cima, para baixo, não tem essa necessidade. Qual é a pressão hoje aqui? 1013 hectopascais, né? Também é uma informação que está completa. Agora tem outras informações físicas do estado de certos sistemas físicos que não são bem caracterizados só por um número. Vou dar um exemplo. Eu estou no meio da estrada, perto de uma encruzilhada, tá? Digamos que nessa encruzilhada tem uma estrada norte-sul, leste-oeste, né? E alguém me liga, eu atendo o telefone. Alô? Oi, tudo bom? Qual é a tua velocidade? 80 km por hora. A pessoa sabe sobre o meu estado de movimento só com essa informação? Não. Na verdade, o que eu estou dizendo para ela é o módulo da minha velocidade, mas tem informação faltando. Ela vai me perguntar, mas tu está a 80 km por hora em que direção? Tu está na estrada norte-sul ou na estrada leste-oeste? Uma vez que eu disse que eu estava na encruzilhada. Eu vou dizer, eu estou na estrada norte-sul. Tudo bem, mas tu está indo para norte ou tu está indo para sul nessa estrada? Então, eu teria que dizer, olha, a minha velocidade é 80 km por hora, a minha velocidade é 80 km por hora, eu estou na encruzilhada, então essa encruzilhada tem essa estrada, né? Norte, sul, leste, oeste. Eu digo para a pessoa, eu estou aqui a 80 km por hora, mas isso não é suficiente. Eu ainda tenho que dizer, eu estou nessa direção e eu estou nesse sentido, estou indo para norte. Então, nota que para mim caracterizar completamente meu movimento, eu tenho que dar 3 informações, que elas podem ser colocadas de diferentes maneiras, como a gente vai ver, né? Mas eu tenho que dizer o módulo, que seria o tamanho ou a grandeza da minha velocidade. Mas, além disso, como a velocidade é um incremento do movimento, né? Lembra que a gente estava discutindo a velocidade, né? O que a velocidade significa, né? Ela significa quanto está mudando a posição. Agora, se o objeto se move aqui na mesa, esse incremento da posição, ele pode ir para qualquer direção. Então, se o objeto está aqui e eu digo, olha, a velocidade dele, vamos trabalhar outro exemplo, né, com esse ponto. A velocidade dele é 1 centímetro por segundo. Significa que daqui 1 segundo ele vai estar 1 centímetro longe de onde ele estava agora. Mas 1 centímetro daqui é qualquer uma dessas posições. Então, se eu digo esse objeto tem velocidade de 1 centímetro por segundo, daqui 1 segundo ele vai estar a 1 centímetro distante daqui, mas em que direção? Então, eu teria que dizer, olha, ele vai estar a 1 centímetro, mas nessa direção e nesse sentido, né? Então, agora eu sei que daqui 1 segundo o objeto estaria aqui. A velocidade mudou ou não? Se ela não mudou, daqui 1 segundo ele vai estar aqui. Daqui 1 segundo ele vai estar aqui. E assim por diante. Esse seria o caso de um movimento retilíneo uniforme, né? A velocidade não está mudando. Se a velocidade estivesse mudando, daqui 1 segundo ele está aqui. E agora, qual é a velocidade? Agora a velocidade mudou. Mudou como?
Ela mudou de 1 ou ela mudou a direção? Ela pode mudar as duas coisas. Ela mudou para 2 e, além disso, agora ela está para cá. Então, agora é 2 e nessa direção. Depois, 1 nessa direção. Então, o objeto, nesse caso, estaria fazendo um movimento desse tipo, né? Nota, por que essa curva não coincide com a outra? Porque eu estou pensando na posição dele em instantes definidos, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Eu não sei, na verdade, o que aconteceu no meio tempo. Eu teria que ir olhando a posição dele. Aqui eu olhei a cada 1 segundo. Eu teria que olhar a cada décimo de segundo, centésimo de segundo, milésimo de segundo. Ou, na verdade, levando isso ao limite, eu teria que fazer o meu intervalo de tempo ser minúsculo, infinitesimalmente pequeno, né? Então, essa ideia de que eu poderia olhar a velocidade em tempos infinitamente próximos é o que nos leva à ideia da derivada, que vocês vão discutir com bastante detalhe no cálculo, né? Isso e isso são basicamente a mesma coisa, com a ressalva de que aqui eu estou olhando para tempos muito pequenos, para fazer com que essas duas trajetórias coincidam, sejam a mesma coisa. Mas isso é uma coisa que a gente vai discutir ao longo do tempo, na medida em que vocês vão se apropriando da ideia da derivada, né? Eu só estou comentando aqui para vocês já irem fazendo a relação entre as coisas. Então, voltando aí ao tema, para a gente falar de um vetor, a gente precisa dizer quanto está... Vamos falar da velocidade, que é bem simples de entender, né? Quanto está mudando por tempo, seria o tamanho dele, né? No exemplo aqui que eu estava falando, seria 1 centímetro por segundo. Mas, além disso, eu tenho que falar na direção, essa direção, e no sentido daqui para lá ou de lá para cá, como se fosse a estrada, né? Bom, como que eu coloco isso? Bom, se eu preciso definir uma direção, um sentido e um tamanho, o mais sensato é eu colocar um sistema de referência, que eu vou chamar aqui de x e y. Vou fazer um pouco maior, para a gente conseguir discutir melhor, né? Então, se eu tenho x e y, tá? Eu tenho aqui o vetor. Como a gente precisa dizer que essa quantidade que a gente está falando é um vetor, quer dizer, é uma quantidade composta, ela não pode ser caracterizada só por um número, a gente muda um pouco a notação, né? E a gente escreve essas quantidades que são um vetor dessa forma, com uma setinha em cima. Existem outras notações equivalentes, né? Menos comuns, mas enfim, né? E alguns livros usam um negrito para indicar que se trata de um vetor. São todas notações equivalentes, né? Agora, então eu coloquei o meu vetor, eu defini um sistema de coordenadas para mim poder medir as quantidades que eu acho que são importantes para esse vetor, que é direção e sentido. O que seria direção e sentido? Bom, por exemplo, o ângulo que ele faz com um determinado eixo, né? Agora, como que eu vou medir a direção ou o ângulo desse vetor? Bom, como que eu especifico esse vetor? Nota que uma maneira da gente definir esse vetor é pela ponta dele, né? Porque uma vez que eu tenha definido o ponto que fica na extremidade dele, né? Esse segmento de reta da origem até o A vai definir o meu vetor. A gente diz que é um segmento de reta orientado. Por que é orientado? Porque o segmento de O até A é diferente do segmento de A até O. E daí por isso também que a gente empresta da notação
de segmento de reta, né, que é simplesmente assim, para notação dos vetores. Isso é o que a gente, nesse caso, estaria dizendo que é o meu vetor V. Então, se eu tenho um ponto aqui na extremidade, esse ponto tem coordenadas, certo? Coordenadas x e coordenada y. Como eu estou me referindo ainda ao vetor V, eu vou dizer que essa coordenada da extremidade dele é a componente x do vetor, que é a mesma coisa que dizer que é a coordenada do ponto da extremidade do vetor. E essa aqui é a componente y. Então, a gente fica com uma representação, nesse caso, uma representação cartesiana do vetor, que é o seguinte: eu tenho o meu vetor existia independente do sistema de coordenadas. Ele representa uma situação física, tá? Mas daí, em cima desse vetor, eu coloquei um sistema de coordenadas para mim poder me orientar, fazer as minhas contas e definir o meu vetor dentro desse sistema. Nesse sistema que eu defini, então, a extremidade do vetor, né, o vetor é desenhado desde a origem até um certo ponto. Esse ponto, essa extremidade do vetor, tem coordenadas Vx e Vy, certo? E então, o meu vetor, tá, é dito ter componentes ou coordenadas Vx no eixo x, Vy no eixo y. A gente também poderia escrever isso com vetores unitários, né? Se vocês lembram da notação, tá? Claro que isso tudo que a gente está fazendo aqui também se generaliza para o caso de 3 dimensões, em que a gente teria ainda mais um eixo z, uma coordenada z aqui, né? Eu estou fazendo em 2 dimensões para ficar mais simples por enquanto da gente entender. Vocês vão ver que é muito simples generalizar isso para 3 dimensões depois, né? Então, a situação que a gente tem é essa. Vou retornar ao meu esquema. Eu vou desenhar primeiro o vetor, só para lembrar para vocês. Olha, o vetor existia. O vetor é anterior ao sistema de coordenadas. Ele está representando uma situação física. Para minha comodidade, eu vou colocar, não só comodidade, né, para mim poder operar com esse vetor, eu vou colocar um sistema de coordenadas em cima dele. Não precisava ser esse, poderia ser outro, tá? Bom, então a extremidade do vetor, que é o que define ele, tem coordenadas. E essas coordenadas, como se refere a esse vetor, eu vou chamar de Vx, Vy. Nota que essas coordenadas não são vetores. Elas são números, são escalares, certo? Então, um vetor é composto por nesse caso, por 2 números, 2 escalares. E por isso que a gente diz que o vetor é, de certa forma, uma quantidade composta, porque ele não é um número, ele é um conjunto de 2 números, certo? E as operações com esses números são feitas de forma bastante particular, né? Tá? Bom, então, voltando ao que a gente tinha falado antes, na aula passada sobre os ângulos, a gente consegue definir várias coisas importantes com relação a esse vetor, né? Por exemplo, então vamos pensar, olha, para a gente fazer a relação com a aula passada, isso aqui é o tamanho do meu vetor. A gente caracteriza isso, em geral a gente põe assim, para dizer que é o módulo do vetor, né? Então, o módulo, tá? Também pode ser escrito simplesmente assim, mas para não ficar confuso, por enquanto eu vou escrever explicitamente, né? O módulo. Isso aqui é Vy, nota.
se isso aqui é VY, isso aqui também é VY. E isso aqui é VX. E aqui está o ângulo. Então, eu vou ter uma relação entre as quantidades, entre o vetor, o tamanho do vetor e o ângulo e as coordenadas dele. Que relações são essas? Lembra? Vamos identificar em termos da nomenclatura da trigonometria. Isso aqui seria a hipotenusa. Para esse ângulo, isso seria o cateto oposto. Isso seria o cateto adjacente. Certo? Quem não está lembrado, volta para a aula anterior, a aula 5. Vai ter isso bem discutido. Certo? Bom, então, como que eu relaciono, a pergunta é o seguinte, como que uma vez eu tendo o meu vetor e o meu ângulo, como que eu relaciono as coordenadas com o módulo e o ângulo? Bom, a resposta está na trigonometria. Vamos escrever, por exemplo, o que seria, eu vou fazer o processo ao contrário, depois a gente vê como usa essas coisas. O que seria o cosseno desse ângulo? Seria o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O que seria o seno desse ângulo? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. O que seria a tangente desse ângulo? Seria o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Desculpa aqui, vamos ver. Tá? Então, nota, a gente tem essas relações entre o ângulo, o módulo do vetor e as componentes. Tá? Como que eu vou usar isso? Na verdade, eu vou usar, na maioria das vezes, assim, olha. Passa o V multiplicando. Que está me dizendo o seguinte, para um dado vetor, nota que aqui onde eu estou escrevendo V sozinho, eu estou querendo dizer isso, né? O módulo do vetor. Só estou escrevendo assim para ficar um pouco mais simples. Né? Que é um número, o tamanho do vetor, nesse caso aqui 1 centímetro por segundo. Né? Essas relações aqui estão me dizendo, uma vez que eu tenho o módulo do vetor e o ângulo, eu sei as componentes. Tá? Então, se eu tivesse me dito, olha, o meu vetor, o meu ponto, lá no caso anterior, né? O meu ponto está andando 1 centímetro por segundo naquela direção, eu poderia dizer, e essa é a interpretação física das componentes, eu poderia dizer, ele está andando 1 centímetro por segundo nessa direção, o que significa que ele está andando 0,86 nessa, 0,5 na outra. Depois a gente vai ver da onde que... Quer dizer, eu tô usando números hipotéticos, né? Mas depois a gente vai ver como decompor o vetor em duas direções. Quer dizer, eu poderia interpretar o movimento numa direção qualquer como sendo a composição de dois movimentos, um movimento na direção x, um movimento na direção y. Tá? Que é uma coisa fundamental para o que a gente vai fazer na descrição dos movimentos físicos. Tá? Então, aqui eu tenho uma relação fundamental, que é a mesma que a gente viu na aula de trigonometria, mas aqui está me dizendo, olha, como eu coloco esse meu vetor, tá? Como eu coloco ele em termos das coordenadas do sistema que eu coloquei em cima dele. Agora, vamos voltar de novo pro triângulo, tá? Como eu poderia relacionar de outra forma essas três quantidades? Através do teorema de Pitágoras, né? O que o teorema de Pitágoras me diz?
né? Noto que aqui é um triângulo retângulo, que se eu tenho a hipotenusa, eu vou continuar aqui com o meu ângulo, né? Cateto oposto e cateto adjacente. Como se relacionam essas três quantidades? Se relacionam dessa forma. A soma dos quadrados dos catetos, esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado, vai me dar a hipotenusa ao quadrado. Então, eu poderia escrever certo? Então, nessa relação acima, eu tinha o módulo do vetor e o ângulo, e descobri as componentes. Nessa relação aqui, é o contrário. Eu tenho as componentes e eu descubro o módulo. Tá? E o ângulo, como eu poderia descobrir? Usando essa relação. Tá? Então, aqui eu tenho outra relação fundamental para os meus vetores. Nota, aqui, de novo, eu tenho o módulo e a direção e o ângulo, e eu descubro as componentes. Aqui eu tenho as componentes e eu descubro o módulo e o ângulo. Tá? Então, isso nos permite mudar a representação do vetor. Olha, eu tenho o módulo e a direção, eu quero saber as componentes. Eu tenho as componentes, qual é o módulo? Quanto que o automóvel está andando, afinal de contas, se ele anda tanto na direção X e tanto na direção Y? Qual é a direção que esse pássaro está andando, se ele tem essa componente Vx e essa componente Vy? E assim por diante. Tá? Então, isso nos permite alternar entre as representações. Certo? Tá? Então, isso faz com que a gente consiga representar os vetores, né, de uma forma analítica num sistema de coordenadas. A maioria das operações que fazem sentido num sistema de coordenadas, com segmentos de retas num sistema de coordenadas, continuam valendo para os vetores. Eles têm essa particularidade de que são segmentos de reta orientados, né? Então, algumas coisas são um pouco diferentes, principalmente com relação ao sentido, tá? Mas, de resto, continua tudo da forma que era. Vamos falar um pouco sobre a soma dos vetores, né? Então, soma de vetores. Bom, eu vou explicar como é a soma geométrica e depois a gente tenta fazer, ou a gente faz a soma analítica, porque vai ficar claro por que a soma geométrica funciona. Eu tenho dois vetores, A e B. Tá? A soma desses dois vetores, que a gente representa dessa forma, geometricamente ela é feita da seguinte forma. Eu venho na extremidade do vetor A e traço uma linha paralela ao vetor B. Tá? Depois eu venho na extremidade do vetor B e traço uma linha paralela ao vetor A. E o vetor resultante é esse aqui. Tá? Depois a gente vai ver que quando a gente faz a soma analítica, né, algébrica dos vetores, essa soma geométrica se justifica. Né? Então, como que eu subtraio dois vetores? O que significa eu subtrair o vetor B? Olha,
significa eu somar o negativo do B. Mas o que é o negativo do B? Se a gente pensa depois em termos das componentes também, se eu tenho o vetor B aqui, eu multiplicar ele por menos 1, que é o que está acontecendo aqui, significa refletir, né, a coordenada x. Então a coordenada x estava aqui, refletir ela para cá. Significa refletir a coordenada y. Então meu vetor menos b seria um vetor de mesmo módulo e direção no sentido contrário. Tá? E o meu vetor A continua sendo quem ele era. Então, eu diminuir B de A significa eu somar o menos B. Então, se eu vou somar o menos B, eu sigo a mesma regra. A menos B. Certo? E A menos B é igual a B menos A? Eu pergunto, né? Então, de novo, isso é... Vou tentar manter os vetores como são. Claro que eu não estou justificando esses resultados simplesmente geometricamente, né? Eu estou só tentando induzir a compreensão de vocês, né? Depois a gente vai fazer isso algebricamente, né? Então, está aqui o meu A, está aqui o B, tá? E o meu menos A, é isso. Então, eu somar o menos A ao B deve me dar B menos A. Nota que o B menos A é completamente diferente do A menos B. Tá? Na verdade, o negativo disso, que seria refletir esse vetor para cá, daria o A menos B. Tá? Mas então, de forma geral, A menos B não é igual a B menos A. Tá? Então, se eu tenho dois vetores, vou fazer os vetores de uma cor, tá? Então, uma vez que eu tenho dois vetores, aqui é A mais B, aqui é A menos B, aqui é menos A menos B, aqui é B menos A. Tá? Ainda aqui é o menos B, aqui é o menos A. Então, é interessante vocês pensarem em termos desse diagrama, né? Como as operações são feitas e no que elas resultam, né? Tá? Então, nesse sentido, a gente tem como definir de maneira inequívoca, né, como é um vetor
como ele se relaciona com os eixos, né? Eu acho que é isso que é importante aqui, como o vetor se relaciona com o eixo x e o eixo y, que a gente colocou o x e o y em cima de um vetor que já existia, de maneira que a gente pudesse transformar a componente em um certo ângulo em coordenadas, e daí a gente pode trabalhar com essas coordenadas algebricamente, né? Essa é a ideia que está por trás de fazer isso, né? De estabelecer um sistema de coordenadas cartesiano para operar com os vetores. Para a gente poder resgatar todas aquelas leis, aquelas regras algébricas e poder operar com as componentes dos vetores, certo? Então, na próxima aula a gente discute as operações com vetores, porque como os vetores são uma entidade composta, digamos assim, tem várias maneiras com que eu vou poder operar com eles, né? A gente viu que a soma, né, eu só falei da soma, que é a mais simples, né, das operações, digamos, para mostrar que mesmo a soma pode ter vários desdobramentos, né? Quando eu tenho dois números, dois escalares, como que eu somo eles, né? Vai dar um terceiro número. Agora, com os vetores, também vai dar um vetor, mas tem várias possibilidades de realizar essa operação e as implicações geométricas, então, dessa operação que tem que ser compreendidas, certo?